da chegar de tentação. mas Amém. Sucena, quer falar alguma coisa? Oi, presidente. Dá um minutinho, eu já falo. Mas eu não tenho nada, não. Hoje eu tô meio doente, vou ficar mais ouvindo. Tá muito, muito gripada mesmo, parece. Mas então vai exagerar as coisas, né? Toma gelado demais, né? Vai querer fazer muita festa, muito evento, né? Só dá nisso. Aí o corpo, É, o é corpo isso aí. o corpo tá O corpo, cobrando agora. também. O corpo também não aguenta também não, né, filha? Eu vou ficar mais ouvindo aqui É, hoje. alguém tem alguma Presidente pergunta aí Everaldo, para fazer, o nosso colega? Presidente Pode Everaldo, falar. queria falar aqui que boa noite a todos, né? Este ano nós teremos a renovação de 2/3 do Conselho Regional de Contabilidade e a eleição será no dia 13 de novembro, somente um dia, e os contadores e contadoras poderão votar aí através do certificado digital, né, que é o mais importante, entrar no site e fazer o voto. Lembrando que o voto, se não votar, tem que justificar, logicamente, existe uma penalidade aí de 20% do valor da anuidade para quem não votar. Acontece que esse ano houve mudanças nas regras, né, da eleição determinada pelo Conselho Federal de Contabilidade, do qual os senhores que estão presentes aqui não vão receber folder, não vão receber panfleto da nossa chapa, né? Então, isso foi uma proibição aí do Conselho Federal de Contabilidade, e eu, a Sucena, junto com os outros conselheiros, conseguiu formatar uma chapa única aqui no Conselho. Poucos conselhos regionais do nosso país conseguiram uma chapa única. Houve um consenso de todas as entidades, e essas entidades estão representando esses 2/3, né? Me perguntar quem será o novo presidente. O novo presidente, ele é escolhido pelo plenário do Conselho Regional de Contabilidade, que é nos primeiros dias do mês de janeiro. É uma sessão extraordinária, da qual os conselheiros efetivos votam para escolher o presidente. Não temos presidente definido ainda, tá? Primeiro nós temos que fazer esse trabalho de divulgação. Eu peço ao senhor presidente licença aí para o Wesley fazer a divulgação nas redes sociais do sindicato. Eu vou mandar meu card aí, e ele puder disparar isso aí para as redes sociais dos sindicatos contabilistas, tá ok? E eu estou formando aí a chapa junto com os demais colegas nossos aí, e a gente vai mandar o valor, os nomes, né, do pessoal que acompanha essa chapa aí para vocês. O importante é que vocês votem, não deixem de votar, ok? Muito obrigado, presidente. Sucena, fala. Complementando o que o vice-presidente Otávio falou, acho que pode voltar com o certificado digital, né, Otávio? Com a biometria, né? E com a senha. Só que a senha não é aquela senha que vocês estavam acostumados a receber pelo correio. Vocês têm que entrar, validar o cadastro, e aí depois que validar o cadastro, você recebe tipo uma senha token. Então, só para fazer esse esclarecimento e lembrar, gente, a gente está fazendo essa campanha de divulgação da eleição, porque depois que passa, tudo isso é controlado pelo Conselho Federal. A gente não tem como fazer nada. A gente não tem como isentar, a gente não tem como tirar a multa. Então, assim, a gente fica meio restrita a algumas ações só. E como o Conselho Federal está trabalhando nessa questão da sustentabilidade, aí vocês vão receber o material digital. Tudo é digital. É só para complementar isso daí, porque às vezes, né, Otávio, o pessoal não tem certificado digital, aí acha que não vai ter como votar. Então, certificado, biometria facial ou a senha que você vai pegar
pelo aplicativo. O Otávio parece que hoje, o Otávio divulgou muito, né, o procedimento, e aí a gente vai estar reforçando isso daí até o dia 13. Eu já estou em Brasília, amanhã a gente vai fazer a eleição aqui no Conselho Federal também, e na próxima semana é a nossa em Goiânia. É só isso, presidente. Quer dizer que não vai mandar pelo correio a senha, né? Não. A pessoa vai pegar, ela faz o cadastro, e se ela quiser receber a senha, ela vai receber pelo e-mail dela. Então, gente, a gente vai fazer um mutirão lá no conselho, quem tiver problema com o e-mail e tudo, mas se a pessoa já pudesse antecipar, atualizar seu cadastro, é bom, não tem problema. Mas aí eu pergunto, esse cadastro pode ser atualizado agora? Pode ser atualizado. Confirmar os e-mails certinho, tudo, para não ter problema. Quem tiver 2 e-mails, pode colocar lá o segundo e-mail também. Bem, só confirmando o cadastro, né? Porque o meu está certinho, né? Alguém aí mudou de endereço por aí, certo? Configura. Gente, Alguém mudou de endereço? é importante vocês confirmar o endereço, hein? É importante porque, às vezes, presidente Everaldo, as pessoas reclamam que não recebem as comunicações, não recebem as coisas. Ainda tem gente que bloqueia o e-mail do CRC para não receber nada e depois reclama. Everaldo, Tá. Everaldo, posso fazer uma pergunta? Pode. Presidente Sucena, desculpa, eu entrei meio atrasado. Hoje eu tentei a verificar o cadastro meu e da minha esposa no CRC, só que eu não achei o caminho, entendeu? Que esse cadastro atualizar é no CRC ou no CFC? É no CRC, você pode fazer pelo CRC digital, né? Ou você vai entrar lá na sua senha, como você tira decore, como você entrasse para tirar decore lá na sua área restrita. Faz muitos anos que eu não fiz decote, tenho acho que 5 ou 6 anos. Graças a Deus. Ou você pode ligar lá e falar no registro, na informática. Eu Também. até ia passar um e-mail lá para o registro para eles me dar as informações, mas não foi meio corrido. Aí amanhã essa semana, eu vou ver se eu atualizo esse endereço meu e da minha esposa. Em geral. Mas Oi. você é amigão do nosso colega Otávio, ele vai ensinar para você como vai fazer, ué. Você sempre ia com ele lá, não é, Otávio? Nós somos amigão todo o pessoal aí, ó, presente aí, ó. Não tem Sim. restrição de ninguém, não, né? Já fui até na chácara do Não, mas ali, né, Verão? eu me lembro que você sempre ia com ele, certo? Na reunião, quando era presencial. O Otávio já foi até lá na chácara, nós comemos uma carne assada lá, jogou lá na minha chácara. Opa! Então tá Mas bom. obrigado, obrigado. Aí no dia 11, Otávio, aí você. Dia 11, né? É dia 13 já o negócio, olha. No dia 11 você ensina para nós como que atualiza esse cadastro, não sei como que é. Mas é só entrar lá e atualizar. É só pegar o certificado da gente e entrar lá e pronto, né? É assim, seu Verão, tem um pessoal da imprensa nossa do CRC Goiás fez um trabalho aí, um passo a passo, como é que você vai votar. Eu vou passar para o Wesley disparar isso aí. Ele é explicativo, Ótimo. não tem que ficar questionando, ele é rapidinho, você, ouvindo ele lá, você consegue fazer todo o trâmite lá para chegar lá na votação, tá ok? Vamos divulgar e falando que, infelizmente, se não votar, vai ter penalidade, né? Sim, E não tem perdão, né? não tem A não. Sucena acabou de falar que não tem perdão se não votar, né? Exato, não tem, Tá infelizmente. bom. Infelizmente. É, Leandro, com a palavra. Boa noite. Boa noite, presidente Veraldo. Boa noite, presidente Sena. É, Boa noite, vice-presidente Otávio. Boa noite, mestre Fábio, doutor Ronan, todos presentes na nossa reunião de velamento de toda terça-feira.
Bem, presidente, hoje eu gostaria de trazer um assunto que até nós já debatemos ele aqui em reuniões anteriores, que é justamente sobre a dedução dos materiais da base de cálculo do ISS, aqui para o município de Goiânia. Então, houve uma publicação de uma instrução normativa, 23 de 2025, onde a Prefeitura de Goiânia recuou nesse sentido, né? Então, eu vou até compartilhar aqui alguns dados que eu separei aqui da instrução normativa. Então, pessoal, o número da instrução normativa é a 23 de 2025, tá? Publicada pela Secretaria de Fazenda Municipal. E essa instrução normativa, ela trata principalmente da declaração eletrônica de serviço de construção civil, tá? Prevista no artigo 30 do Decreto 2.824, de 2025. Ela trata também ela estabelece um cronograma de adequação e transição para a aplicação das regras de dedução dos materiais na base de cálculo do ISS, incidente sobre serviço de construção civil, e revoga a Instrução Normativa 19 de 2025. Tá? Então, o que a gente precisa entender inicialmente? Qual que é o alcance da dedução da base de cálculo do ISS? Então, para efeito da dedução da base de cálculo relativamente aos materiais produzidos, tá, pelo prestador dos serviços previsto no subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à lei complementar, que é o Código Tributário Municipal de Goiânia, 344 de 2021. Tá? E ela alcança também os serviços prestados, os serviços explorados no subitens 7.02 e 7.05, que deverão ser informados na declaração eletrônica de serviço de construção civil, tá? Na nova plataforma do Sistema Gestor de ISS Goiânia, tá? E essas informações seriam, por exemplo, o número da nota fiscal eletrônica da venda do produto produzido, tá? pelo prestador de serviço dos subitens 7.02 e 7.05, né? O valor da chave dessa nota fiscal e o valor que é dedutível. Tá? Um outro detalhe muito importante. A aplicação dessas regras relativa à dedução de materiais na base de cálculo do ISS, incidente sobre esse serviço de construção civil, ele terá início em 1º de julho de 2026. Agora, um detalhe muito importante. Até 30 de junho de 2026 ocorrerá uma transição. Tá? Ocorrerá uma transição, onde tem regras já estabelecidas que deverão ser seguidas. Então, a aplicação das regras relativas aos materiais produzidos, né, para que seja deduzido ali na base de cálculo do ISS, inicia-se em 1º de julho de 2026. Até 30 de junho de 2026, será observado o regime de transição, destinado à adaptação técnica, operacional e informacional dos contribuintes e da administração tributária. Tá? Um outro detalhe também muito importante, quais são as regras dessa transição até 30 de junho de 2026. Tá? A dedução de materiais, ela continua sendo registrada conforme as regras aplicadas anteriormente. Ou seja, do jeito que está estabelecido hoje, tanto no Código Tributário Municipal, como no regulamento. Ou seja, se eu não tiver um material ali produzido no canteiro de obra, eu vou poder deduzir, o contribuinte do ISS, eu, uma construtora, por exemplo, vou poder deduzir até 30 de junho de 2026. Tá? Outro detalhe, não serão aplicadas penalidades por erro material de classificação e de dedução, desde que sanadas espontaneamente até a apuração seguinte. A fiscalização municipal terá caráter orientador e pedagógico, priorizando a regularização voluntária.
Tá? O secretário municipal da Fazenda, ele promoverá ações de comunicação e capacitação setorial e atendimento especializado. Os contribuintes, eles poderão optar pela adequação antecipada, ou seja, se o contribuinte entender que economicamente é mais vantajoso para ele não deduzir os materiais da base de cálculo do ISS, sem problema. Ele vai lá na plataforma do sistema de gestão do ISS e informa só os materiais produzidos fora do canteiro de obra, tá? Só os materiais produzidos fora do canteiro de obra. Se ele entender que é mais vantajoso economicamente, ele pode fazer isso. Então, esse é o período de transição. Agora, a partir de 1º de julho de 2026, a dedução de materiais da base de cálculo do ISS incidente sobre os serviços de construção civil, subitens 7.02 e 7.05, essa dedução somente será admitida quando atendidos cumulativamente os seguintes requisitos, que é o que a gente já vinha falado aqui nas outras reuniões. Os materiais tenham sido produzidos pelo próprio prestador, fora do canteiro de obra, tenham sido comercializados com a incidência do ICMS e a emissão da nota fiscal eletrônica, e aí faz todo sentido, porque essa nota fiscal eletrônica, com a produção desses materiais, ela tem que ser informada, tem que alimentar a plataforma de gestão do ISS. Então, faz todo sentido, para poder ser um elemento de prova, para poder deduzir esses materiais. E constem destacados em contrato ou documentos equivalentes que prevejam o fornecimento, e haja memória de cálculo detalhada demonstrando a exclusão apenas dos valores efetivamente dedutíveis. A documentação comprobatória esteja disponível no sistema gestor do ISS para homologação fiscal. Então, vai haver campo no sistema gestor, na plataforma hoje já está fechando a apuração do ISS. Tá? Então, vai ter campo específico para essas informações. Tá? Hoje já existe campo para emissão da nota fiscal eletrônica. Né? Hoje já existe na plataforma para a nota fiscal eletrônica de venda desses produtos, produzidos fora do canteiro de obra ou não, já existe o campo para alimentar essa nota. Né? E fica... Leandro, um minutinho. Volta aqui nessa. Volta anterior. Quer dizer, Leandro, o material tenha sido produzido pelo próprio prestador fora do canteiro de obra. Significa dizer, vamos supor assim, se a empresa, o construtor, tem uma bitoneira, e ele vai pegar o cimento e transformar no cimento, certo? Vai transformar no coisa. É proibido? Ele não vai poder deduzir na base de cálculo do ISS. A próxima tela... Ele vai poder, e vai pagar por como se fosse serviço? A base de cálculo do ISS é preço do serviço. Aqui, ó, essa próxima tela aqui responde a pergunta. Ó. Fica expressamente vedada a dedução de valores relativos a materiais adquiridos de terceiro, ou seja, se eu comprar de um fornecedor ali, de uma loja de material de construção, não vou poder deduzir. Insumos produzidos no local da obra. Um exemplo agora da bitoneira com cimento. Aqui. Não vou poder deduzir da base de cálculo do ISS. Tá? E despesas indiretas ou subempreitadas. Tá? E seriam só essas três. Esse 4, esse 5 aqui, eu copiei da outra tela. Mas o importante aqui do inciso 5... Leandro, Carlos, só perguntando aqui, só para mim não... Só um momentinho, Carlos, só para mim não perder o raciocínio aqui. A documentação comprobatória ela tem que estar disponível no sistema de gestão do ISS para homologação fiscal. O descumprimento das exigências desse artigo, ou seja, dessas exigências de alimentar com a nota fiscal, memória de cálculo, ela ensejará no quê? Na glosa integral da dedução declarada. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado, que se não tiver esse aparato de documentação de exigência, ocorrerá a glosa integral da dedução. Então, pode perguntar, Carlos.
Tá mudo o Liga microfone, o cara. microfone, cara. Aí, melhorou? Melhorou. Fala, Boa pode noite. Tá, falar. beleza. Valeu, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, diretor, presidente. Nosso vice-presidente Otávio também está aí, né? E Fábio, o doutor Leandro também nos ajudando aí. Boa noite a todos e todos os participantes. É o seguinte, pessoal. O Everaldo, você começou a falar, mas eu acho que você não finalizou a sua pergunta. Se ele, na realidade, fizer cimento, areia, se ele fizer o bloco, vai ter algum incentivo disso ou não vai ter? Aqui, Carlos, ó, no inciso, aqui no item 2, insumos produzidos no local da obra. Ou seja, o cimento, ele enquadra aqui. Ó. Se eu produzir o cimento no canteiro da obra, eu não vou poder deduzir ele na base de cálculo do ISS. Não é o cimento, é o bloco de cimento. Não, é insumo. Que Ele vai ter que produzir. Ele vai foi ter que produzir transformado. insumo para prestação. É um insumo. Exato. Vai ficar Tá. como insumo. Sendo Fez a insumo, transformação, mas não há mudança. sendo insumo produzido no local da obra, no canteiro da obra, ele não pode deduzir. Ah, certo. Não, E se ele for numa loja de material de construção e comprar pronto, ele também não pode deduzir. Lembrando que isso é a partir de 1º de julho de 2023. 2026. Não, tá certo. Não, tudo bem. Não, beleza, então. Valeu. Obrigado. Ô, Leandro, você sabe que nós queremos começar a construção nossa agora em janeiro, se Deus quiser, ou em março. Vamos supor se o sindicato compra o material e eu tenho um contrato com a pessoa do consórcio somente da execução da obra. Aí não é problema nenhum, não, né? Não tem problema nenhum aqui. A construtora ela não vai poder deduzir esse material. Mas aí já é com a construtora. O sindicato não tem nenhuma relação com isso. Supor que ele vai fazer uma calçadinha lá, aí ele usa uma bitoneira e eu dei o material para ele, não é problema nenhum, não? Não. A construtora só não vai poder deduzir na base de cálculo do ISS. Ah, ficou obscuro aqui. Continua. Uhum. Então, pessoal, e aqui para finalizar a vigência e os efeitos, tá? Então, um exemplo, essa norma de procedimentos, que é uma instrução normativa, né? Ela possui vigência na data de sua publicação, aplicando-se de imediato às disposições de caráter procedimental e interpretativo, que é o quê? A emissão já é a alimentação de nota fiscal na plataforma do sistema gestor do ISS. No que tange só a alimentação, tá? Agora, até 30 de junho, segue a regra como está hoje no regulamento, tá? E quanto às regras de dedução de materiais, no que tange ao regime de transição, que a gente falou na tela agora há pouco, a partir de 1º de janeiro de 2026 a produção de efeito, tá? Com relação à aplicação definitiva, ou seja, só poder deduzir os materiais produzidos fora do canteiro de obra e adquiridos de terceiro, a partir de 1º de julho de 2026. E um outro detalhe importante também é que a instrução normativa anterior 19/2025 foi totalmente revogada na sua integralidade. Então, só observar essa rampa de transição aí que a gente falou de janeiro aí até junho de 2026, tá? E lembrar que eu acredito que essa previsão para julho de 2026, como a gente já havia falado, que essa cobrança ela não poderia acontecer no ano de 2025. A gente já tinha afirmado isso aqui e foi o que acabou acontecendo, né? A não permissão de dedução de materiais produzidos no canteiro de obra ou adquirido de terceiros, ele performa uma majoração da carga tributária, porque acaba que, no final do dia, a base de cálculo do ISS, nesse contexto, ele passa a ser o preço do serviço, ou seja, eu não posso deduzir nada. Então, indiretamente, eu majoro a base de cálculo, tá? E quando eu majoro uma base de cálculo de um tributo, pelo princípio da anterioridade anual, anterioridade de exercício e nonagesimal, eu não posso cobrar isso dentro do mesmo exercício civil.
Então, tem que realizar essa cobrança no ano seguinte. Então, eu acredito que o regulamento também, além dessa instituição normativa, eu acredito que o Código Tributário Municipal de Goiânia e o regulamento deve revogar o dispositivo que trata daquelas deduções presumidas e inserir a produção de efeito de acordo com o que está na instrução normativa. Então, esse prazo para 1º de julho é justamente para adequar essas situações, né? Então, ficou bom para o contribuinte, porque ele vai poder se adaptar, né? E só colocar no radar, porque a partir de 1º de julho, só material produzido. Fora isso, não vai poder deduzir, o que acarreta numa base de cálculo cheia, né? Ou seja, o preço do serviço é a base de cálculo do ISS. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Sucena, fala. Presidente, eu tenho, mas não é sobre esse assunto, não. Mas é da reforma, mas pode fazer? Acabou, Leandro? Pode, sobre esse assunto acabou. Hã? Sobre esse assunto acabou, presidente. Tá bom, então apaga aí para nós. Sai daí. Sucena, fala. Olha, vamos lá. A partir do ano que vem, né, a gente já vai começar com um modelo novo da nota fiscal e a gente já vai ter que destacar as empresas de lucro real e presumido, né, a questão do IBS-CBS com a alíquota de teste. Como que vai contabilizar isso? Como nós vamos lançar isso na contabilidade, sendo que a alíquota é Não vai. simbólica? Não vai. Ué, mas se você tem que Não vai. destacar lá, Não, mas ela é destacada, me perdoa, Leandro, ela é destacada na nota, mas não vai haver, a não ser que ele erre a nota, não vai haver dispositivo nenhum, porque ele não pagou nada, não fez nada, certo? Se ele errar na nota, aí sim que vai colocar. Eu acho, assim. mas, presidente, no teste, o recolhimento não é obrigatório de forma Não é integral, obrigatório. mas ele pode compensar com débito. Ele vai poder compensar PIS, COFINS, ou fazer ressarcimento. Não. Que eu saiba, não. Não pode, em 2026 é só para teste. É só Não, para. não, as empresas de lucro real, Não sabemos, não. as empresas que estão entrando na Vai fase estar de, é meu? não sei não, Fala, Leandro, a respeito desse assunto. Bem, só um detalhe, presidente Senado, e é muito importante eu sempre gosto de elucidar, de sempre trazer esses insights. Veja bem, quando a gente trata do ano calendário 2026, em relação no que tange a tributação do IBS e CBS, decorrente da reforma tributária, a primeira ideia que vem na nossa mente é que quem vai destacar as alíquotas é o lucro presumido e o lucro real. isso. Sempre deixando bem claro, pessoal, que assim, eu sempre costumo falar o seguinte: a assessoria que é profissional, ela tem que ter o plano B. Então, veja bem, a primeira coisa que eu tenho que contar, que eu tenho que ter em consideração é o seguinte: estar no Simples Nacional 2025 não é garantia de permanência em 2026. Por isso, realizar os testes agora, desde outubro para frente. Por quê? Porque se o contribuinte, essa empresa, ela desenquadrar do Simples Nacional por motivo de débito ou por uma atividade vedada, e nós já temos alteração, por exemplo, por atividade vedada, esses emissores de nota fiscal, esses XMLs, eles já têm que estar testados. Então, primeiro ponto, só que eu gosto sempre de elucidar isso, para que o profissional ele não caia numa inércia, entender que porque ele era optante do Simples Nacional, que ele vai estender isso. Não. Mesmo o optante do Simples Nacional, o ideal é que ele faça os testes também agora no ambiente de teste, principalmente no que tange a código de regime tributário. Porque o Simples Nacional, para não destacar as alíquotas testes no documento, para que o ENCAT, que é a entidade que vai autorizar essa nota,
ele vai solicitar que hajam códigos no XML específicos de optantes pelo Simples Nacional e de microempreendedores individuais. Então, é importante que, quando ocorra esse teste com o programador, o programador ele veja isso no teste. O teste ele vai servir para isso. Aí eu tenho que saber o que é código de regime tributário, quais são os códigos para Simples Nacional e para MEI. Ponto. Ponto 2. 2026, pessoal, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, é disseminado que é um período teste. Realmente, é um período teste. Só que nós não podemos esquecer do artigo 348, tá? Artigo 348, parágrafo 1º, que estarão dispensados do recolhimento do IBS e da CBS desde que sejam cumpridas as obrigações acessórias. Então, que fique bem claro. E se eu não cumprir as obrigações acessórias, eu vou recolher o IBS e a CBS. Ah, Leandro, mas eu fiquei sabendo que vai compensar. Não, isso é um segundo passo da história. O primeiro passo é que eu vou causar um esforço financeiro no caixa da empresa para ela recolher IBS e CBS se ela não cumprir a obrigação acessória com eficiência. Aí você me pergunta, Leandro, na Lei Complementar 214/2025, no artigo 348, parágrafo 1º, ele diz quais são essas obrigações acessórias? Não, ele não fala quais são as obrigações acessórias. Autoridades em eventos, em reuniões, externaram que essa obrigação acessória seriam as notas fiscais, que devem ser emitidas de acordo com as notas técnicas. Então, assim, cuidado, pessoal, para que, devido a essa quantidade de informações, esses emissores de nota fiscal, esses XML, não estejam preparados. Por quê? Porque, de acordo com o que está posto na Lei Complementar 214/2025, se essa nota fiscal ela não foi emitida de forma correta, ocorrerá o recolhimento do IBS e CBS. Tá? Então, assim, muito cuidado. Ah, Leandro, mas eu vou compensar. Tá, isso aí é o segundo passo, ainda tem um detalhe. Eu vou compensar se eu tiver saldo para compensar. Tá? De PIS e COFINS, por exemplo. Eu tenho saldo para compensar? Ah, não tenho. Aí tem uma segunda situação. Posso compensar com outros tributos administrados pela Receita Federal. Tá? E numa terceira situação, o quê? O ressarcimento. Mas sempre deixando bem claro, pessoal, muito cuidado com essa linha, com esse roteiro que ele tem que ser seguido em 2026, porque nós sabemos, né, presidente Sucena, nós sabemos que com toda a disseminação de informação, nós sabemos que haverá contribuintes, haverá empresas que não realizarão os testes agora em 2025, né, entre outubro a dezembro, e acontecerá isso inevitavelmente, algumas empresas passarão por isso lá. Tá? Então, a gente tem que trabalhar com o diploma legal que a gente tem na mão hoje. E o que a gente tem na mão hoje é a Emenda Constitucional 132 de 2023, a Lei Complementar 214 de 2025 e as notas técnicas para cada documento fiscal. Tá? Então, o que a gente tem hoje é isso. Se eu falhar com esse cumprimento dessa obrigação acessória, que as autoridades externaram, que é a nota fiscal, eu vou recolher o IBS e CBS. Aí depois eu penso em compensar. Mas primeiro eu tenho que pagar. Ao quê? A 0,1% de IBS e a 0,9% de quê? De CBS. Fazendo o quê? 1%. Leandro, a pergunta da Sucena é o seguinte: o que você vai fazer com esse destaque do CBS e IBS na nota fiscal? Nada, né? Se fazer corretamente. Presidente, eu não escutei. Acho que seu microfone está com algum problema. Não escutei. O que a Sucena está falando é o seguinte, Leandro.
o destaque do CBS e do IBS lá na nota, está o destaque lá. Agora, se o contribuinte cumprir rigorosamente a determinação da lei, o que ela vai fazer com isso? Vai contabilizar, não vai Presidente, contabilizar? não estou Isso que é escutando. a pergunta. Não, seu microfone está muito baixo. Não tô Então, escutando. tá. Errei. Não, tá dando pra escutar. O problema é na sua escuta aí. Tá Tá me escutando, escutando pessoal? bem, Fábio? Estamos escutando bem. Tá me escutando, Leandro? Leandro, é com você mesmo. Leandro, o Não, problema é com eu você. eu vou deslogar e vou logar de novo, então. Francisco, faz a sua pergunta. Não, depois eu quero falar. Liberal, dá licença só um instantinho. Pessoal, Ah, enquanto as outras pessoas estiverem conversando ou fazendo perguntas, Francisco, fala. desliguem todos os microfones, por favor. Ô, Francisco, liga o microfone, Francisco. Francisco, liga o microfone. Aí não está ligando. É só apertar no fonezinho aí, ô Francisco. Tá. O Leandro vai voltar agora mesmo, espera um pouquinho, né? Francisco, está escutando? Agora eu estou escutando, presidente. Perfeito. Tá, então era o seu, não era o meu. Não era? Tá bom. Ô, Francisco, faz a pergunta sua, Francisco. Então é o seguinte, a pergunta da Sucena, repete a pergunta aí, Sucena. Como que a gente vai contabilizar a alíquota, que é simbólica, mas que depois, lá na frente, ela pode ser compensada para quem tem crédito? Aí eu passo a bola para o presidente Everaldo, aí, que é o mestre da contabilização, viu? Geraldo, posso falar? Fala, Fábio. Bem, a sugestão é, uma vez que eu vou destacar esse 0,1 e 0,9 na nota fiscal, e eu estou suscetível de passar a recolhê-lo, eu contabilizaria no passivo lá esse valor a recolher. Na apuração, eu debitaria como estorno do crédito referente, com base no parágrafo 1º do artigo 348 da Lei Complementar 214. Aí, caso eu venha a cair na exigência, como o Leandro falou, eu posso estar no Simples Nacional e ir para o lucro real, ou estou no lucro real e não observei as obrigações acessórias, passa a ficar obrigado a recolher, eu vou continuar fazendo o crédito e recolhendo, e depois fazer a compensação com PIS e COFINS, tudo na contabilidade. Mas calma lá, recolhendo por quê, Fábio? Agora, até você fazer um lançamento, um matando o outro, concordo plenamente que só para constar na contabilidade, mas se você não há o fator econômico, o que eu não vou pagar, para que fazer o lançamento? Agora, eu poderia fazer um matando o outro, só para constar que aquilo existe, mas o fator econômico não existe. Geraldo, se eu não cumprir com as obrigações acessórias, eu tenho que recolher o IBS e CBS. Está lá no parágrafo mas eu 1º estou do falando artigo aqui, 348. olha bem, eu vou constar isso lá numa conta, um matando a outra, aí só para constar isso, certo? Se eu descumprir, aí eu já sei que existe aquelas obrigações para me pagar, aí eu vou lá e pago. Vai na escrita fiscal. Isso que eu estou falando. Mas se não existe fator econômico, então eu vou registrar, mas não vou pagar nada. Eu vou registrar somente para constar isso lá na contabilidade. Aí eu vou pensar de outra maneira para constar isso na contabilidade, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou pensar como vou fazer. Tá? Francisco, fala, Francisco. Alguém mais quer fazer pergunta, pessoal, a respeito desse assunto?
Presidente, Beraldo, e só aproveitando o ensejo aí que a presidente Sena trouxe o assunto, só reforçando, é algo que até a gente já falou na reunião passada, só demonstrar aqui a nota técnica, o cronograma da nota técnica 2 de 2025, versão 1.30. Só reforçando aqui o que a gente falou. Muito cuidado, pessoal, que do jeito que está disposto aqui na nota técnica, tá? Ela fala o seguinte: Pode ser? em janeiro de 2026. O Concordo. preenchimento no modo produção, tá? Com valor jurídico a partir de 1º de janeiro de 2026. O preenchimento dos campos do IBS-CBS passa a ser obrigatório, conforme legislação. Aí aqui que tem que tomar muito cuidado. Para as notas fiscais eletrônicas e nota fiscal ao consumidor eletrônica, quer dizer, esse modelo 55 e a 65, com IBS e CBS, as regras de validação serão aplicadas. Então, o que dá a entender aqui? Veja bem, para as notas fiscais que tenham IBS e CBS destacado. Qual que é o risco aqui? Se eu não destacar o IBS e o CBS, do jeito que está disposto aqui, a nota vai validar. Porque ele está falando aqui, ó, para as notas que tenham destaque. Ou seja, então quer dizer que se eu emitir uma nota e não tiver destaque, vai validar. E qual que é o problema de validar? O problema de validar é que eu passei batido e não destaquei o IBS e o CBS. Aí, se eu passei batido e não destaquei o IBS e o CBS, aí eu venho para cá. Ó. Aplicação de recolher. Aí eu caio bem aqui no parágrafo 1º do artigo 348. Aí eu vou recolher o IBS e o CBS. Concordo plenamente. Então, assim, desde o quê? Que você não conste o IBS dela. E se ele não constar, ele está infringindo a lei e acabou. Ele tem que recolher depois. Agora, o cuidado que tem que ter aqui é que é o seguinte, ali no cotidiano, ali no primeiro dia útil ali de janeiro, na pressa ali de emitir a nota fiscal logo para faturar, para receber do cliente, vai ter que tomar muito cuidado para não passar batido, deixar de destacar o IBS, a nota vai validar, e de repente a pessoa ali que está na emissão da nota fiscal, ela não tem essa compreensão dessa obrigatoriedade de recolhimento, e vai emitindo nota fiscal aí uma em seguida da outra e não tem destaque. Então, isso pode gerar um problema grande. E mesmo aquela firma do Simples Nacional, se não destacar, né, Breno? É assim, presidente, o Simples Nacional, ele está dispensado de destaque. Só que tem o seguinte. Ele está dispensado de destaque, mas eu tenho que observar o quê? Eu tenho que observar que na estrutura do XML tem códigos que vão ser utilizados pela plataforma que autoriza, que é o ENCAT, que vai autorizar essas notas fiscais, ela vai nesse código para saber se a empresa é do Simples Nacional ou não. Então, se eu tenho uma empresa do Simples Nacional hoje que emite XML errado, aí, assim, alguém pode perguntar, Leandro, mas valida a nota hoje com CRT errado? Olha, a gente sabe que a plataforma é muito frágil. Ela valida a nota, eu vejo notas validadas aí com várias inconsistências. Né? Só que quem vai autorizar é o ENCAT. Então, o ENCAT autorizando, o ENCAT ele vai buscar o quê? O Código de Regime Tributário da empresa do Simples. Então, tem que ser o quê? O CRT1, né? Que é o do Simples Nacional. O 2, que é o Simples Nacional Excesso de Receita Bruta, aquele que excedeu os 3.600.000 de sublimite de CMS e ISS. Ou o CRT4, que é quem? O microempreendedor individual. Então, isso tem que estar lá na estrutura do XML. Para quê? Na estrutura da nota fiscal. Da estrutura do XML. Para quê? Para que quem valide esse documento fiscal eletrônico entenda que é um optante do Simples Nacional que está emitindo.
Por isso, a exigência dos testes agora, de outubro para Leandro, eu falei nota fiscal aqui e você falou XML. Existe uma diferença de nota fiscal e XML? assim, eu costumo falar assim, DANF não é nota fiscal, né? Se Não, você DANF não. Eu estou falando nota fiscal. Aí eu falei assim, ó, desde que consta na nota fiscal. Aí você falou assim, ó, XML. O XML é ou não é uma nota fiscal? Para a Secretaria da Fazenda, a nota fiscal é o XML. Tá bom. É o raio-x da nota. Mas ninguém sabia responder esse negócio de nota fiscal XML, certo? É melhor falar nota fiscal, né, do que falar XML, né? Porque, assim, tem que tomar cuidado, por exemplo, quando ocorre uma fiscalização do estabelecimento, aquele fiscal ele vai pedir o XML, ele não vai pedir DANF. Né? E outra coisa, Leandro, pessoal começar a entender que ele terá que guardar esse XML durante 5 anos, né? Não, esses prazos não foram alterados, continua a regra, né? O que mais, pessoal, que quer perguntar ao nosso colega Leandro? A Sucena, qualquer pergunta que tiver aí, não há problema não. Aí ajuda a gente a pensar mais, certo? Carlos Pereira, fala. Liga o microfone, Carlos. Carlos, liga o microfone. Isso, agora ligou. Pessoal, é sobre a exceção normativa da nota fiscal agora, que o Estado de Goiás lançou, né? 198, parece, no dia 1º de janeiro agora, que a nota vai sair, no caso, o pagamento com Pix, pagamento com cartão de crédito, né? Vai sair a nota já junto. Eu não entendi. Vinculação de pagamento com a emissão do documento. Exatamente, essa vinculação. Esse foi o normativo agora do dia 1º de novembro. Sim. Né? Qual que é a dúvida, cara? Não, a dúvida é o seguinte, né? Se a pessoa, na realidade, tirar a nota, que esse pessoal pega a maquininha com de outros, né? CPF e tal, e não vai sair nota, né? Vai sair só quando a maquininha for do CNPJ. Você sabe disso, né? Então, quer dizer, como é que vai ficar esses outros faturamentos? Vai ficar o faturamento de quem é a maquininha. A nota fiscal não vai sair na hora. E aí? Ô, Carlos, o Leandro, ele já deu uma aulazinha a respeito desse assunto de nota fiscal. Pode achar ela aí, Leandro? Tem que procurar aqui no meu acervo. Mas só repete aí, Carlos, eu não entendi o finalzinho. Só repete aí para mim, por favor, para mim entender. Não, porque é o seguinte, muitas empresas, algumas eu já até vi, às vezes a gente está comprando deles, o cupom, no caso, o documento, o comprovante, sai em nome de outra pessoa. Quer dizer, não vai sair a nota fiscal, né? Vai sair a nota fiscal só naqueles que for que a maquininha for da empresa, que está ligada no equipamento, certo? Sim. Então, quer dizer, a sonegação vai continuar do mesmo jeito. É isso mesmo? Bem, se ele tiver uma POS lá no balcão e tiver na pessoa física, aí vai depender do Estado realizar auditoria eletrônica para constatar que há desvio de objeto, né? Na realidade, não vai sair a nota, né? Não vai sair a nota, mas como a maquininha de cartão de crédito ela é obrigada a enviar a DECRED, né? Que é a declaração de cartão de crédito, aí o Cefaz ele recebe essa informação do conselho. Já entrou em vigor a partir. Viu, cara? Já entrou em vigor a partir de. Já entrou em vigor a partir de 1º de novembro agora, para quem faturamento acima de 4.800.000. Comércio varejista de mercadoria geral. Tem um escalonamento lá, né, Fábio? A partir de 1º de novembro agora já começou para quem é faturamento superior, a receita bruta oferida em 2024, superior a 4.800.000. Para comércio varejista em geral, né? Comércio varejista de combustível e comércio varejista de produtos farmacêuticos.
e superior a 4 milhões e 800 demais atividades econômicas não especificadas anteriormente para 1º de fevereiro de 2026. De 360 a Isso mesmo. 4 milhões e 800, todas as atividades econômicas, mais de 2026. Até 360 mil, todas as atividades econômicas, 1º de agosto de 2026. É isso mesmo. Não, tá certo. Tá tranquilo. Essa instrução é do Estado, Fábio? É, do Estado, 1.608. É isso mesmo, o Carlos. Não, beleza. Não, tranquilo, então. Então, quer dizer que Aquela já tá firma valendo. nacional, então, ela é obrigada, a partir de agosto de 2026, a emitir, quando for tirar a nota fiscal, ele já é obrigado a estar emitindo a nota fiscal. Os programas vão ter que adequar, tá certo. Então, E, Carlos, Ô, Verão, o gancho, é interessante ressaltar que é previsto expressamente na instituição normativa que o equipamento ali de pagamento que não possibilitar esse gatilho de pagar e subir a emissão de nota fiscal, do documento fiscal, ele nem pode estar no balcão do estabelecimento. Tá? Esse é o problema. Uhum. Carlos Pereira, você quer mais alguma coisa, cara? Não, beleza, certinho. Ótimo. Obrigado, hein? Apaga sua mãozinha aí. Vou apagar agora. Everaldo? Posso falar? Everaldo, Divina. Leandro, pode fazer a pergunta para o Leandro? Pode. Ô, Leandro, é o seguinte, é uma prática, assim, porque, assim, o financeiro e o contábil tem aquela prática de não preocupar de quem compra, quem adquire o serviço ou a mercadoria, emita, eu sempre tive essa preocupação, do seu Pix para aquela pessoa. Grupo econômico, por exemplo. O grupo econômico de 5 ou 6 empresas, ele está tendo problema seríssimo aqui em Campinas, uma empresa tão grande que o município de Goiânia até autuou. Por exemplo, eu adquiro o serviço de A, aí o B e o C junta lá com o Pix e paga. Aí vira uma salada. Se eu por exemplo, o que eu estou fazendo? É coisa pequena, né? Mas é de coisa pequena que começa as coisas a acontecer. Por exemplo, eu adquiro o serviço seu. O que é que eu faço? Aí a empresa que adquiriu o serviço não paga, paga outra ou a pessoa física. O que é que eu estou fazendo? Estou pedindo para emitir a nota, orientando a emitir a nota, e lá embaixo colocar pagamento feito Pix, conta número tal, pessoa número tal. É correto assim? Na verdade, agora, com a vinculação do pagamento, Divina, não vai poder mais fazer dessa forma. Tem que ser a conta bancária de cada CNPJ, o pagamento correspondente. Não, eu sei, eu estou sabendo, mas agora, como a empresa fatura menos de 360 mil, já estou orientando, são colegas que eu nem faz parte, não faço contabilidade para eles. Mas ele pergunta, e os meus clientes que eu vendo os meus serviços. O que ocorre? Menos de 360 mil vai ser a partir de agosto. Eu estou dizendo assim, que mesmo agora, eu estou orientando que a própria pessoa que adquire o serviço emita o Pix da empresa, do caixa. Aí eles falam, mas não tem caixa? Tem caixa, não tem. Então, você tem que se organizar. Então, é desorganizado financeiro. Então, no momento agora, não está dando problema, mas a partir de 1º de agosto vai dar problema. Está correto o que eu estou falando? Tá corretíssimo, porque essa é a ideia da vinculação do pagamento com a emissão do documento. Né? Ô, Leandro, deixa eu falar outra coisa que está me preocupando, que a minha cabeça até doeu quando vocês falaram isso daí. Eu recebo alguns Pix de uma pessoa, familiar meu, mandando coisa para pagar a conta para eles. Aí, o que ocorre? Eu sou pessoa física. Teria algum problema influenciar meu ajuste anual? Bem, Divina, se você tiver a documentação comprobatória da receita que resta na sua conta, de todo esse volume, não vejo problema nenhum. Só que você pode enfrentar aí uma intimação da Receita Federal para você comprovar esses elementos, né? Toda a documentação comprovando que de um montante de 50 mil, restou na tua conta só 10 mil. Se tiver toda essa documentação, todo esse depósito, esse envio, essa transferência, tiver uma documentação comprobatória salva, aí você monta o processo digital, aqui vai ficar tudo tranquilo.
Não, então tá, falou, né? Ô, Divina, o Ronan vai responder para você, mas é o seguinte, eu não faria isso de maneira nenhuma, até você provar que focinho e pouco não é tomada, você já pagou advogado já para defender você. Mas o Ronan responde para você. Ronan, fala. Deixa eu ver se eu entendi a colocação da Divina. A empresa A vende para a empresa B. E a empresa C que faz o pagamento da empresa A. Foi isso? É isso mesmo. Tá. Não, é pessoa física, Ronan. Vamos ver. Aí agora, o Leandro, Everaldo e os demais que estão aí. Eu, contabilmente, eu não vejo assim maiores problemas, a não ser criminalmente. Caso tenha alguma ilicitude criminal em que um terceiro foi pagar aquela conta. Porque isso aí está a mesma coisa da pessoa vender dinheiro. A empresa A vendeu para a empresa B. Está ouvindo bem, né, Leandro? Mas é Everaldo? Sim. A empresa A vendeu para a empresa B. A empresa B pagou em dinheiro. Ela pode pagar em dinheiro. Entendeu? Tudo bem, ela pagou dinheiro, contabilmente está fechado. É a mesma coisa da empresa C, que pagou também via Pix, via depósito bancário. Tudo bem, ela pagou o dinheiro, entrou na caixa da empresa que vendeu da empresa A. O dinheiro entrou na caixa, está condizente lá com a forma da operação, tudo direitinho. Por quê? O caminho ele veio de uma outra fonte. E isso a não ser caso quem pagou tem um lastro, algum rastro criminal, sim, pode dar problema para a empresa A. Isso é a minha colocação. Ok, nós vamos estudar melhor, porque vai ter casos mais, assim, como eu diria, na prática, né, antiga, igual você falou, por exemplo, se ele pagar em dinheiro, aí é que tá. Nossa, a cabeça torceu, tem que pensar mais. Se ele pagar em dinheiro, aí não tem que fazer nada, só emitir a nota e pagamento à vista. Pronto, e lançar na contabilidade, ué. O dinheiro é dinheiro, ué. É a mesma coisa, dele saiu, vendeu para a empresa B. Quem pagou foi a empresa C. Nós não lançamos lá na contabilidade, por exemplo, o Pix, que pagou. Não pagou via Pix. Entrou, veio lá do terceiro. Contabilmente está correto. Mas acontece que o dinheiro do terceiro, que é a letra C, ele é um dinheiro ilícito, ele é um dinheiro criminoso. Aí sim pode dar problema. É aquela transação. O cidadão chega lá na minha empresa, você chega lá na nossa empresa, chega lá na empresa e fala, eu vou comprar isso aqui de você, eu vou comprar essa garrafa aqui de você, né? Eu vou até acertar aqui a minha cama, por exemplo. Ele fala assim, eu vou aqui comprar essa garrafa de você, tá? Mas quem vai pagar é o meu amigo aqui. Aí o amigo do homem, o dinheiro dele é sujo. A polícia pode vir atrás dele. Aí sim, vai dar problema. É entre os grupos que acontece muito, mas não é pouco, não, é muito mesmo. Mas então, vamos adequar. No momento está na transição, vamos adequar. Perfeitamente. Obrigada. Ô, Sucena, fala. Eu que estava falando. Geraldo. Perdão. Se for entre pessoa física, eu vou concordar com o Ronan. Mas se for pessoa jurídica, eu discordo totalmente. Porque aí vai virar uma bagunça essa contabilidade. Eu realmente não dou conta de fazer uma contabilidade se as três empresas são todas três pessoas jurídicas, tá? Ô, Geraldo, eu vou discordar para você. Pessoa física também vai para o breve, viu? Cuidado com essa movimentação dela, viu? Não, mas isso aí é valor pequeno. Dependendo do movimento, ele tem tudo lá na sua conta lá, explicar para você que aquele dinheiro entrou e aquele dinheiro é um dinheiro lícito, até você provar isso, meu filho, já está quase no saldo. Concordo com você totalmente, mas valores pequenininhos aí, igual ele mostrou a garrafa, isso não tem problema. Agora, quando é valor significativo, eu também discordo. Mas quando se trata, mesmo sendo a garrafa, três pessoas envolvidas, todas três pessoas jurídicas, eu quero aprender a fazer essa contabilidade. Sucena, fala.
Pessoal, eu tô com o senhor Everaldo. Cai fora disso. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Exemplo que a pessoa foi lá no conselho pedir ajuda, hein? O empresário estava sendo fiscalizado, Receita Federal. Aí, na hora de apresentar a fiscalização lá, os documentos, ele falou que tinha muito recebimento que ele fazia na pessoa física. Apresentou os extratos bancários, abriu uma fiscalização contra ele de imposto de renda e pediu para ele identificar Pix por Pix, para saber de onde ia o dinheiro. E a movimentação, na média, R$ 8.000 por mês. Não era nem coisa grande. Lá no CAT, o Edson me contou que acontece a mesma coisa. Quando as pessoas estão lá, que tem auto de infração, e aí eles alegam que também recebia por outras contas ou na pessoa física, pega os extratos e pede identificação de um por um. Identificando dinheiro de pessoa jurídica em conta de pessoa física, eles notificam a Receita Federal para abrir processo pessoa física em imposto de renda. Cai fora disso, viu? E nós estamos falando de movimentação pequena. Financeira hoje, pega tudo, gente. Pega tudo. Ele pode ser boi de piranha, né? Pega tudinho. Pessoal, alguma coisa a mais, pessoal? Presidente, aproveitar a oportunidade aqui, até externar aqui com a presidente Sucena, eu tive depoimentos, presidente Sucena, em relação à plataforma de gestão do ISS, ocorre lá um fechamento automático para as apurações que têm débito, né? Que geram guias de recolhimento. Mas, por exemplo, para empresas que não houve emissão de nota fiscal para aquela competência, não tem opção para você fechar espontaneamente. E o fechamento automático só para situações em que gera o débito, que gera emissão de recolhimento. Era bom dar uma olhadinha com a prefeitura, né, a respeito disso, que até porque o 5º dia é amanhã. Posso falar? Olha só, Leandro, aqui que a prefeitura falou disso, ó. A prefeitura falou um monte de coisa hoje, mas falou assim, ó, com as notas listadas de competência de referência escriturada, ela some, ela não é mais listada no sistema. Outra, ela falou o seguinte, gente, é tanto caso, tem que olhar caso por caso lá, porque tem muita coisa que o pessoal está entrando para fechar e não é prestador de serviço. E aí tá falando que as notas não estão aparecendo, mas não é nota de serviço, tá? Outras, as notas, o pessoal que ultrapassou o sublimite do Simples Nacional e que emitiram como simples, o sistema também, ele já rodou desde o dia 30/10. Aí você tem que ir lá nos extratos, que tem muita gente que foi desenquadrada e está tentando fechar. Tem que olhar caso por caso, viu? Entendi. Mas nesse caso, presidente, foi tratado esse caso da questão, ocorreu essa possibilidade lá da empresa que ela não teve movimento no mês e não tem opção para fechar esse mês, como uma declaração de não movimento? Zerado, né? Não teve emissão de documento fiscal, mas não tem opção na plataforma de fechar sem movimento. Ou seja, e o prazo é até amanhã, 5º dia útil. Aliás, 5º dia útil não, desculpa. Na verdade, até o 5º dia, né? Então, o 5º dia vai dar amanhã, né? 5º dia útil, 5º dia vai ser amanhã. Não é útil, é só 5º dia. Então, quando você vai lá na declaração de serviço contratado, não tem isso, né? Não é assim. O contratado, assim, pelos depoimentos que eu escutei, o contratado tem normal. O contratado, quando não há serviço contratado, tem uma opção lá que seja emissão de guia e gera operação de sem movimento. O problema é a declaração de serviços prestados. Por exemplo, a empresa não houve movimento, a empresa não emitiu documento fiscal em outubro. Não tem opção para fechar outubro. Porque o que é previsto na decisão normativa que fecha automaticamente é quando tem guia, é quando gerou documento para recolher, guia de recolhimento.
Aí mesmo que a empresa não vá lá na plataforma e não realize o fechamento, vai fechar automático após o 5º dia. Mas e no caso da empresa que não teve um movimento, não emitiu notas fiscais em outubro, né? Não tem opção para Leandro, fechar. lá na hora que você vai lançar, lá tem a opção serviços contratados, tem as duas opções. Então, quer ver? Eu estou olhando aqui no manual, ó. No manual tem as duas opções para você solicitar. Então, provavelmente, ele está rodando nos dois. Serviços prestados e serviços contratados. O sistema não identificar, ele vai lançar gerado, ó. Lá tem as duas opções, lá onde você vai nas declarações. Tem declaração de serviço contratado e prestado lá na plataforma? Tem? Isso. E lá no guia de recolhimento também, na guia lá, ó. Serviço prestado, serviço contratado. Ah, não, então tranquilo. Que eu vi depoimentos que o contratado tinha, mas o prestado, quando não tem movimento, não tinha opção. Na plataforma. Lá na plataforma. Eu vou entrar até no meu aqui para conferir. Porque como o 5º dia é amanhã, e para situações que não gerou o guia de recolhimento, então você não teria uma opção para fechar espontaneamente, ficaria em aberto, né? A competência. Vou entrar no meu... Pode falar, Aline. Então, boa noite a todos. Leandro, eu tô com esse problema, tá? Hora da plataforma tem. Algumas empresas, a hora que você vê porque ele aparece, serviço fechar contratado. Só você abrir, hora de fechar, tem os prestados, mas nem todas as empresas têm. Eu descobri na segunda. Já mandei mensagem, porque no grupo ninguém sabe, mas eu tô com esse problema também. Se tiver resposta, eu coloco lá no grupo do SESCOM, tá? Mas eu tô esperando uma resposta pelo suporte da nota. Que eu não Isso. acho. E o risco aí, Eliane, é como eu falei, o risco aí é o seguinte, que o que tem na instrução normativa é que a plataforma ela só fecha automático se tiver débito a recolher, se tiver guia de recolhimento. Isso, mas ela não fala também o que você repetiu, que tem que fechar dia 5. É isso que eu falei, gente, a gente está acostumado com o dia 8, né? Mas agora, no manual, aquilo que a Suzana passou, resumido, ele fala dia 5. Eu perguntei também no grupo, mas ninguém me respondeu. Estou esperando. Espero que seja resolvido, porque como é que a gente vai fazer? Pelo resposta que foi divulgado, né? Tem uma declaração, Leandro. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O procedimento é o representante legal emitir a declaração de não movimento com o seu CPF e a sua senha. Tá, mas cadê a opção? Lá na Tá plataforma? aqui, lá na guia de recolhimento. Quando você vai lá na guia de recolhimento que não tem movimento, ele tá falando isso. Mas, Suzana, não é todas as empresas que tem. Você vai fechar, eu sei, emissão de guia, tem serviço contratado que já aparece, você abre a seta, tem o prestados também. Só que não é todas as empresas. Eu até mandei e-mail ontem para o suporte. Eu sei o que o Leandro está passando. Algumas empresas têm, outras não, Sucena. Mas eu sei onde que você está. Que é semelhante, gente, àquela de Aparecida, de Anápolis, eu tenho cliente lá, tudo é praticamente a mesma coisa. Só que nem todas têm. Leandro. Everaldo, pode perguntar? Pode. Ô, Leandro, quer dizer então que o Simples Nacional, é só uma pergunta curiosa, o Simples Nacional, todos os contadores têm que fechar aqueles que emitiram as notas, né, que é serviço social prestado, ele tem que fechar pela plataforma, porque o Simples Nacional não tem débito, não tem guia a recolher, que ele é automático lá no DAS. É assim? Sim, na verdade, assim, todo o regime tributário, e sua pergunta ela veio a calhar, porque ainda tem pessoas com dúvida. A plataforma de emissão da nota é uma. A plataforma da gestão do ICS, do fechamento do ICS é outra. Então, assim, tanto o regime tributário do simples, como do presumido, como do real, tem que fechar as obrigações acessórias, tem que fechar a apuração do ISS lá na plataforma de gestão. Seria tipo DAS, né? DAS? Não, como é que chama que é treinar? Seria, como é que fala? REST naquela outra lá. Se você for observar o layout de Aparecida, de Goiânia, lá tem DAS. Né? Lá tem DAS.
A DMS seria tipo aquela DMS antiga que fechava o movimento, não é isso? Você só tem que tomar cuidado assim. Quando ocorre a emissão da nota, a emissão da nota já é a declaração mensal, certo? Ela equivale a DMS. Ela equivale. Só que você tem que tomar cuidado no seguinte, que é o que a gente está discutindo aqui. A gente só fecha automaticamente se tiver guia de recolhimento. Se não tiver guia de recolhimento, for uma empresa sem movimento, você tem que fazer o fechamento. De forma espontânea, você tem que fechar. Inclusive o Simples Nacional. Inclusive o Simples Nacional. Eu entendi perfeitamente. Acho que esclareceu bem daí. Obrigada, Leandro. A prefeitura, ela não vai lá no extrato do Simples Nacional para saber se a empresa do Simples Nacional teve movimento ou não. Ela vai na plataforma dela. Ela espera que a plataforma dela esteja alimentada, os fechamentos. É isso mesmo, entendi direitinho. Obrigada, Leandro. José. Pergunta. Leandro, eu estive lá na prefeitura hoje, uma empresa ISS normal. Aí eu ia lá, não aparecia os valores do ISS. Eu fui lá, claro, eu não havia fechado. Eles me informaram o seguinte, ele consultou lá, os débitos apareceram. Só que eles me disseram que o próprio sistema vai fechar automático. Bem aí. Depois disso, ele fecha. Tem débito, né? Tem débito. Isso. Pois é, o que a gente está discutindo aqui é que, como a colega, a Eliane falou agora há pouco, nem todas as empresas estão tendo essa que não teve movimento, que não teve emissão de documento fiscal, para você fechar espontaneamente, porque aí não vai fechar espontaneamente, aí não vai fechar automático. Só fecha automático a empresa que tem débito. Certo. Movimento. Alguém quer fazer pergunta para o nosso colega? Fala, Hélio. Já perguntou, Hélio? Alguém quer fazer pergunta mais? Leandro, alguém aí? A Sucena, o Fábio, Carlos, qualquer um aí. Acabou. Alguém quer fazer pergunta? Posso fazer uma que não é sobre esse assunto? Pode falar. Qualquer Então, assunto. Leandro, obrigado pela troca aí, mas eu estou com a dúvida se continuam as regras do sublimite do Simples Nacional. Quando ultrapassa os 3.600.000, continua a mesma coisa? Se ultrapassa e vai até 20%, não ultrapassa 20% no ano, a gente muda no ano seguinte para recolher o ISS e o ICMS? Ou tem alguma coisa que mudou nisso? Você fala em relação, Eliane, à reforma tributária? Não, o sublimite do Simples Nacional, que quando ele passa 3.600.000, aí tem que pagar o ISS e o ICMS do acumulado do ano, né? Tem que pagar fora. Do contexto da reforma, fora do contexto do IBS. Não, eu estou falando do Simples Nacional Federal, não é o IBS nem CBS. Eu te fiz uma pergunta porque assim, já tem parâmetros já para IBS e CBS, para IBS, no caso, né? Quando extrapolar o não é IBS, não. Não, Eliane, continua do mesmo jeito, Eliane, do jeito que estava, tá? Tá bom, então, obrigada. Obrigada, Leandro, obrigada, presidente. Iranildo. Olá, boa noite. Boa noite. Leandro, eu queria tirar uma dúvida sobre essa questão aí da plataforma lá do ISS, da Prefeitura de Goiânia. Porque na antiga, mesmo a empresa, por exemplo, de comércio, só para ela ter inscrição, uma inscrição municipal, a gente tinha que fazer as REST dela, né? Sim. E aí, agora tem que fazer. Aí eu não fiz o cadastro dessa de comércio porque ela não emite nota, não fiz nessa nova plataforma. E aí eu tenho que fazer essa REST para ela também? Sim, Iranildo, na verdade, o que mudou foi só o conceito. Lá você não vai ver REST, você vai ver declaração de serviços contratados, mas é o mesmo racional. Se a empresa ela for comercial, ela for mercantil, se ela for industrial, se houver contratação de serviço, você vai ter que alimentar, vai ter que fazer o fechamento lá na plataforma. Esse racional não muda. O que muda foi só a expressão, que deixou de ser REST,
e lá você encontra como declaração de serviço contratado. Entendi. Seria pedir demais para você colocar esse link ali no grupo, porque eu não tenho esse link para fazer essa declaração. O link é a plataforma de gestão do ISS. Então, porque tem um link que é para emitir nota. Isso, tem da emissão da nota que é um, e a plataforma de gestão do ISS é outro. Ah, tá. Então, só esses dois, né? Isso. As senhas são as mesmas. A senha de um você loga com o outro, mas a plataforma para cada coisa é diferente. Eu tenho, se ela precisar, eu tenho os dois links aqui, tá? Eu já sofri também com esse link da... Wesley, pode colocar o link aí no grupo. Ai, obrigada, gente. Só isso mesmo. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar, pessoal? Alguém mais? Ainda falta 28 minutos. Então, pessoal, se não tem mais, vamos estudar mais durante a semana para que a gente possa fazer as perguntas devidas para o nosso colega Leandro e para a Sucena, que ela está, e os outros colegas que podem nos ajudar aí, tá? Então, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Não é pouco, não. É muito. O trem é fogo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.